Olá, gestores e gestoras, sejam muito bem-vindos ao conteúdo de hoje da comunidade do WhatsApp Plantão Estratégico. Quero abordar aqui com vocês o tema escolhido para a Semana da Enfermagem 2026. O Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, decidiu então que o tema a ser trabalhado nas comemorações do mês de maio no Brasil todo diz respeito a técnica, ética e política, pilares inegociáveis do cuidado de enfermagem. Sei aqui que para alguns, ao ouvir esse tema, pode dar um certo desconforto. Vou utilizar a palavra desconforto. Em trabalhar pautas relacionadas à ética e bioética, pautas relacionadas à política, primeiro porque se nós nos olharmos ao nosso redor, né, olharmos sociedade como um todo, as questões éticas estão sendo bem falhas em diversos âmbitos, em diversas realidades, desde questões, né, de corrupção que nós vemos por aí, até mesmo de picuinhas, de eh, falas mal interpretadas, falas inadequadas em contextos que depois vai virando uma bola de neve. Então, enquanto sociedade, essa questão ultimamente ética está bem complicada. Se falando então da parte política, eu também não vou nem entrar muito nesse assunto, porque né, existe muita questão política também que nos deixa bastante desconfortáveis. Por isso que eu usei o termo desconfortável. Mas é necessário a gente parar mais uma vez para discutir mais uma vez o papel da enfermagem no que diz respeito à ética e política. Então, quando traz a primeira palavra, né, a parte técnica é querer dizer as nossas ações. As nossas ações, as nossas atividades, as nossas atribuições. Tudo aquilo que nós realizamos desde lá dos primórdios, quando começou a enfermagem, até os dias de hoje, em especial, diante de toda a construção do SUS, nós buscamos ao máximo agir da forma correta, agir da forma justa, agir de forma ética. Há exceções? Sim, há exceções. Mas a enfermagem, enquanto essência de quem procura promover saúde, promover vida, promover algo bom, promover dignidade de vida, bem-estar biopsicossocial e pensando agora no contexto do nosso sistema único de saúde, trabalha em defesa da saúde coletiva, de universalidade, equidade, integralidade, agora também com a questão da humanização enquanto princípio do SUS. Estamos em defesa de tudo isso, ou pelo menos deveríamos atuar em defesa, né, de tudo isso, com um código de ética que deixa muito bem claro o nosso papel em tudo o que diz respeito à ética e bioética. Isso envolve também a articulação política, não a política partidária. Se eu sou do time A, do time B, tenho preferência por candidato A, candidato B. Não. Política no sentido de uma discussão dentro do coletivo em prol do coletivo. Então, é a negociação, é a argumentação, é definir, deixar muito bem claro, né, quais são os objetivos definidos e cada um dos membros, cada um dos setores que estão dentro dessa conjuntura vão se articular e trabalhar juntos para o bem do coletivo. É o que se espera dentro de uma articulação política. E a enfermagem, independente de qual setor que ela se encontra, se é também na beira do leito, se é num cargo dentro da hierarquia ou se é numa função administrativa, ela também faz parte de um grupo maior, de uma discussão maior, para que justamente objetivos sejam alcançados e quando nós falamos de ética, é alcançar esses objetivos da forma correta, fazer aquilo que cabe dentro da justiça, justiça do ponto do direito,
e também justiça social, já que dentro dos direitos humanos, dentro daquilo que nós entendemos enquanto cuidado de qualidade, e o próprio Sistema Único de Saúde deixa claro que nós temos que ofertar saúde universal, né? Acesso universal à saúde. Todos devem ter o direito de saúde, de vida, tudo isso com dignidade. Então, o tema em si, ele gera um certo desconforto quando nós falamos de ética e de política, por conta do que nós vemos, né, da falta de ética, de todas essas quebras nas questões políticas, causa um certo desconforto também, porque a gente sabe o quanto que alguns princípios éticos, algumas práticas, deixa de ter a ética respeitada quando diz respeito a nós, enfermagem. Então, estamos de alguma forma machucados e um pouco feridos pela falta de ética para conosco, a falta de ética entre o nosso âmbito, que também, da mesma forma que tem falta de ética dentro de outros cenários. Então, é desafiador falar daquilo que às vezes é uma dor no calcanhar de Aquiles nosso. Mas, assim, é a nossa essência, faz parte dentro daquilo que nós nos propomos a defender e realizar no dia a dia dentro das nossas atividades, no âmbito da saúde e até mesmo quando desenvolvemos pesquisa, como estamos capacitando, treinando, formando outros profissionais. Então, a escolha pelo tema por parte do CUFEM foi justamente para trazer, mais uma vez, não somente na nossa mente, mas na sociedade como um todo, o quanto que nós atuamos para isso. Atuamos para um bem maior. Atuamos para que direitos possam ser atendidos e respeitados, para que deveres sejam cumpridos dentro daquilo que está descrito e o que é proibido de fato não venha acontecer. Então, vai ter muitas mesas de reunião, discussão, que vai ser eu, vai ser cada um de vocês, a única pessoa da mesa a levantar o braço e dizer: isso não está correto. Não é dessa maneira que deve ser feito. Isso não atende à legislação, não atende princípio ético, isso não atende o que se espera, né, em questão de direitos humanos, por exemplo. É estar ali quase como um advogado. E a gente lembra muito nesse sentido em relação ao nosso paciente, mas não podemos esquecer que nós também estamos à frente na defesa de direitos de nós mesmos, enquanto enfermeiros, líderes de equipes composta por enfermeiros e por técnicos de enfermagem. Vai ter momentos em que nós, enquanto representantes daquela equipe, também vamos ter que falar: isso não está de acordo com o que é direito. Esse dever, ele precisa sim ser seguido, mas ele precisa ser seguido obedecendo determinadas questões éticas dentro da enfermagem. Então, envolve muito essa questão do posicionamento. Ter uma fala ética e uma postura ética, que também é desafiador. Então, estamos ali representando pacientes, representando profissionais, representando uma comunidade, quando é uma pauta, né, uma discussão ampla, que, sei lá, pode envolver um município, pode envolver um estado, pode envolver um serviço de saúde como um todo. E nós estamos ali para trazer aquilo que é correto. Então, volto a repetir, o quanto ocupamos uma posição estratégica e o quanto nós precisamos ser estratégicos para que justamente a ética esteja presente no nosso discurso, no nosso posicionamento, da forma como conduzimos as equipes, da forma como agimos, né, junto ao nosso paciente, de forma que agimos junto à sociedade. A ética precisa estar muito bem clara e consolidada em cada um de nós, e também precisamos trazer as nossas equipes de estar sim cientes e em defesa dos seus direitos, mas também entendendo
que é necessário respeitar deveres e existe proibições muito bem claras que devem ser acatadas. Então, no dia a dia, às vezes a gente observa algum comportamento por parte de um membro da equipe ou até mesmo por um outro profissional enfermeiro, por um outro gestor dentro da instituição, pelo próprio dono da instituição, a gente observa alguns comportamentos, algumas condutas, fala assim, nossa, que pessoa antiética, sem postura alguma, desrespeitoso e tudo mais. Pode ter, sim, aqueles que sejam intencionais em adotar uma postura como essa, sim. Mas também é necessário a gente considerar, pensando que o óbvio nem sempre é óbvio, que algumas falas, alguns comportamentos, pode ser por desconhecer. Então, pode ser que o dono da instituição queira que a enfermagem tome uma determinada postura, porque na cabecinha dele isso faz parte dos nossos deveres e não faz parte. E daí você, enfermeiro, vai precisar situá-lo, fala assim, olha, gostaria demais de te ajudar nesse sentido, mas isso não é da minha jurisdição, digamos assim. Dentro do meu código de ética, não devo atuar dessa maneira. E a minha equipe também não pode atuar dessa maneira. Ou se não, o inverso, né? O gestor da outra área não considerar determinado direito da enfermagem justamente por não saber que é direito da enfermagem. Não buscar medidas a favor de direitos do paciente, porque ele mesmo também não sabe que aquilo é um direito. Precisamos ser bem sensatos de entender que, assim, tem muita gente atuando no setor da saúde, mas não sabe exatamente o que se passa no setor da saúde. Não sabe o que existe dentro da política pública, não sabe o que existe no código de ética, não sabe as normativas, as diretrizes, não sabe. Não sabe nem o papel, o próprio papel que os seus colaboradores deveriam estar desenvolvendo. Então, tem os desconhecidos, né, aqueles que realmente não sabem, não sabem. E lógico que tem os que tomam uma conduta inadequada, cientes e conscientes do que estão fazendo, estão falando. E daí é onde vem a articulação política por parte da enfermagem, de justamente trazer, resgatar qual que é o objetivo principal, trazer o que é prática recomendada, o que é visto como correto, o que é considerado como justo, e ali então ter o alinhamento em prol de todos aqueles que estão ali envolvidos, em prol daqueles que precisam ter o seu direito atendido, daquele que precisa, né, ser visto a sua justiça social, em prol daquilo que é correto. A mesma coisa também acontece com os nossos pacientes. Tem muita coisa que, no entendimento da população, é dever nosso, e não é. E é necessário que daí a gente justamente se posicione de esclarecer, seja com o usuário do serviço de saúde, o seu familiar ou a comunidade, de que existe preceitos a serem seguidos. Embora, né, entende-se que para realizar saúde, para tratar doenças, para promover saúde, deve ser feito tudo pelo paciente, deve ser feito tudo pela família, tudo pela comunidade, tem que ter muito cuidado com esse tudo. Tudo é muita coisa. E nós temos regras muito bem claras, aonde cada área profissional, até onde cada área profissional pode ir ou não, outras instâncias que precisam ser consultadas, precisam ser discutidas, e como nós somos aqueles que mais têm proximidade com o paciente, vai ser necessário que a gente traga ele, engaje ele nessa questão ética, nessa questão bioética dentro da enfermagem. Quem muitas vezes
é que vai estar ali informando ao paciente do porquê que lá no acolhimento com classificação de risco, uma outra pessoa teve a sua prioridade dada à frente do paciente. Então, é a enfermagem que vai tentar ali pontuar, olha, existe uma regras, determinações que deixam muito bem claro que aqueles que estão em risco iminente de morte têm prioridade no atendimento comparado a casos em que vemos a possibilidade de aguardar e que isso não significa que o senhor estará desassistido. Às vezes vai ser nós que vamos trazer essas questões de ética. Situar um familiar que o paciente ele tem autonomia de saber o que está sendo realizado a ele. Ele tem a autonomia de poder decidir por ele mesmo, se caso tenha condições físicas e mentais, psicológicas para isso. Defender o paciente, às vezes, até da própria família. Trazer em discussão, para discussão, questões bioéticas complexas, como, por exemplo, hoje, né, se discute muito sobre terapia gênica. Então, se por acaso é correto ou não, no caso, investigar possíveis síndromes, pensar em modificações genéticas para que outras pessoas, outros bebês, né, que venham a nascer, não desenvolvam determinadas doenças, se isso é correto ou não é correto, porque pode-se, né, a população ela tem uma visão um pouco limitada dentro de algumas questões que nós que estamos envolvidos e temos mais discernimento, temos então que esclarecer se isso faz parte ou não, se isso vai de fato agregar no acesso a condições de saúde digna. Se por acaso desrespeitar determinado princípio, pode colocar em risco o acesso ao cuidado de qualidade. Então, é desafiador em diversos âmbitos, porque nós precisamos ter clareza de ética para nós mesmos, a clareza da importância do nosso posicionamento no âmbito político, volto a repetir, não é a política partidária, mas é a política no sentido de negociar, de alinhar, de articular para que todos estejam envolvidos em objetivos comuns e em prol de uma coletividade, em prol daquele que de alguma forma está sendo injustiçado ou que está em risco de algo ruim, de desassistência, de não ter acesso ao que lhe cabe, enfim. Quando nós somos gestores, é a nossa visão que tem que trazer times, trazer chefias, trazer a sociedade em discussão daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é adequado, esperado e que precisa ser seguido. Isso mesmo quando as nossas questões do que diz respeito à ética para nós e entre nós possa ter ali algumas rugas, possa estar ferido de alguma maneira. Então, caros enfermeiros, não tenham dúvidas desse nosso papel enquanto defensor da valorização da vida, valorização dos indivíduos, valorização do que é por direito de cada um, de ter acesso, né, ao que é o mínimo para se viver e se viver bem, viver com dignidade e, logicamente, também aqueles que vão estar atuando para a dignidade do trabalho da própria enfermagem. Representar também as nossas equipes, representar também aqueles que estão atuando junto né, a nós no front, de que temos os nossos direitos a serem obedecidos. Vamos fazer o melhor para que os deveres sejam cumpridos, né? Então, assistir da melhor maneira, com qualidade, em respeito ao nosso próximo, seguindo as políticas públicas, com certeza. Mas também lembrando que nós temos direitos. E tem direitos que não necessariamente depende de maiores instâncias a serem obedecidos. Às vezes são direitos que é nós mesmos, somos nós mesmos que precisamos nos atentar
saber que é nós que precisamos realmente dar acesso. Então, por exemplo, o direito de capacitação, treinamento, atualização de conhecimentos, nem sempre está numa instância maior, na instância política maior, né, numa discussão em Câmara de Senado. Não, isso às vezes sou eu, o líder. Eu tenho que ter a noção de que o meu colaborador, ele tem o direito, né, o profissional que está atuando junto comigo, ele tem o direito de estudar, se atualizar, saber mais, aprender mais, direito de plano de carreira, de subir de cargo, de crescer dentro da instituição. Então, a ética, ela começa por nós e também ela é disseminada por nós. Espero, então, que esse conteúdo possa trazer a reflexão e até mesmo ideias para que vocês trabalhem discussão, encontros, reuniões em torno da ética e da política da enfermagem. Encontro vocês no próximo tema. Até mais, um abraço.